Tu me chamas sobre as águas, onde os meus pés podem fardar. E ali te encontro no mistério, no mar profundo, aguento em fé. E por teu nome vou chamar, para lá das ondas vou olhar. Se a maré subir, no teu abraço vou ficar, pois eu sou teu e tu és meu.
Eu queria saudar a todos com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na impossibilidade de estarmos juntos, queremos continuar desta forma, através das redes sociais, a fazer chegar até vós a palavra de Deus. E eu gostaria, nesta manhã, de meditar convosco acerca de um versículo que se encontra na Epístola de São Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu queria me focar nesta parte final do versículo, diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Olhamos para aqui e vemos que a palavra de Deus nos diz que a oração feita por um salvo alcança resultados maravilhosos. Ontem, depois do meu período de oração, Deus trouxe uma palavra ao meu coração que queria compartilhar convosco. Ontem, dia 28, sábado 28 de março, e a palavra que Deus trouxe ao meu coração tinha como base este versículo. Significa que a oração traz a resposta, alcança resultados maravilhosos. E nós vemos aqui o quê? Que a lei da oração, a oração é como a lei da sementeira. Quando nós semeamos, nós colhemos. E quanto mais nós semearmos, nós vamos colher. E a Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quem semear pouco ou quem orar pouco, também vai colher pouco. Significa que vai ter poucas bênçãos, vai ver poucos resultados. Porque a oração é um investimento. E a Bíblia diz que quem semear ou quem orar muito será abençoado grandemente. Significa irá colher grandemente, abundantemente. E o grande problema é que muitos crentes, muitas pessoas querem colher, querem receber as bênçãos de Deus, querem ver a glória de Deus, querem ver sinais, prodígios e maravilha, sem semear muito. Uns querem colher muito, semeando pouco. Outros querem colher muito sem semearem nada. Mas a Bíblia diz que é na base daquilo que nós semeamos que nós vamos colher, que nós vamos ser abençoados. E a oração é um investimento que nós fazemos. É algo que Deus coloca à nossa disposição para nos abençoar, para nos recompensar, para nós podermos chegar mais perto de Deus. E nesta fase tão complicada, Deus tem colocado na nossa mão uma arma poderosa, que é a arma da oração no nome de Jesus, para nós combatermos este vírus, para nós combatermos esta pandemia. Se alguém está habilitado para combater este inimigo invisível, é o crente, porque nós fazemos isso todos os dias, através da oração, combatemos Satanás, combatemos as hostes espirituais da maldade. É um inimigo que não tem rosto, é um inimigo que não se vê. Então nós já estamos preparados, já estamos habituados. E Deus coloca nas nossas mãos uma arma poderosa, arma que não conhece derrota. E ontem estava meditando, estava refletindo, Deus trouxe ao meu coração que a oração, ela traz a resposta, traz a bênção de Deus à nossa vida. A oração é a forma de mover o quê? Em primeiro lugar, o coração de Deus. A Bíblia diz no Salmo 41, nós podemos ver que move o coração de Deus. Marcos 1, 40 e versículo 41 diz que, se aproximando dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe disse: Senhor, se tu quiseres, bem podes me limpar. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão para ele e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. O que é que nós vemos aqui? Jesus movido de íntima compaixão. Significa a súplica, o rogo, o clamor deste homem. Quando muitos se afastavam, quando muitos fugiam, Jesus, pelo contrário, a oração mexeu com o coração de Deus, sensibilizou o coração de Jesus, fez com que Jesus não só se aproximasse deste homem, mas tocou, curou. E a Bíblia diz que quando Jesus disse isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Significa, o coração de Deus move-se por nós, move-se de íntima compaixão por os seus filhos, por aqueles que creem, por aqueles que buscam, por aqueles que clamam. Jesus não fica insensível ao nosso problema. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus sente compaixão. Olhamos em Lucas 7, vemos o quê? Que outra situação fez um apelo ao coração de Jesus, ao coração de Deus. Diz que
7, 13, 14, fala do filho da viúva de Naim. Quando este jovem faleceu, diz que, vendo-a Jesus, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. O que é que nós vemos aqui? Vemos que, mais uma vez, o choro, o clamor, o pranto. Podemos imaginar aquela mulher pedindo, orando, clamando ao seu Deus para que lhe desse forças, para que lhe desse coragem, para que ajudasse a enfrentar aquela situação. E diz a Bíblia que Jesus se moveu de íntima compaixão. Aquelas palavras de Jesus: não chores, para quem tinha perdido tudo, para quem tinha perdido um filho, parecia que não fazia muito nexo, não fazia muito sentido. Mas podemos ver que nestas palavras Jesus sabia porque é que dizia não chores. Porque agora não era motivo para chorar, agora seria motivo para se alegrar. Porquê? Porque Jesus iria ressuscitar o seu filho. Então vemos o quê? Vemos que Jesus tem poder. A oração faz um apelo ao coração de Deus, mexe com Jesus, mexe com o seu coração. Deus ama-nos. E quando nós clamamos, quando nós oramos, o coração de Deus move-se em nossa direção, move-se por nós. A Bíblia diz que outra coisa que faz mover o coração de Deus e faz mover o poder de Deus para nós, a oração, diz a Bíblia, faz mover o ouvido de Deus. No Salmo 40, versículo 1 diz: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, diz a Bíblia que Ele inclina, Ele ouve. Ele não fica indiferente, insensível à nossa oração, ao nosso clamor, ao nosso pedido. Não, diz a Bíblia que Ele atenta. Nada passa despercebido a Jesus. Quando nós oramos, fica gravado. Jesus resiste aos nossos pedidos, às nossas orações. E diz a Bíblia, e Deus responde. Isaías 59 diz que o ouvido de Deus não está gravado para que não possa ouvir. Muitas vezes nós pensamos assim: Deus não me ouve, Deus não atende, Deus não quer saber. Não, Deus ouve, só que Deus tem um tempo para responder à nossa oração. Outra coisa que traz a resposta de Deus e faz mover Deus é que a oração faz mover o quê? Os lábios de Deus. A Bíblia diz no Salmo 91, versículo 15: Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Quando nós oramos, quando nós invocamos, quando nós clamamos, a Bíblia diz que os lábios de Deus se movem, Ele responde. Ele não é um Deus mudo, não é um Deus criado à imagem do homem, não é um Deus criado pelo homem de barro, de madeira, de prata, de ouro, não, que tem boca e não fala. Não, o nosso Deus fala, o nosso Deus responde. Quando nós clamamos, a Bíblia diz que a nossa oração faz mover os lábios de Deus. Deus responde. E muitas vezes a resposta de Deus pode ser sim, não ou espera. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. A oração é uma conversa a dois, não é um monólogo. Não, Deus fala conosco. Depois, a oração faz mover os olhos de Deus. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre os que o temem. E nós podemos ver isso, que esperam na sua misericórdia. Pedro diz que os seus olhos estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Significa, a oração atrai o olhar de Deus sobre as nossas vidas. Mas também a oração faz mover o quê? A mão de Deus. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa operar. Seja qual for o teu problema, Deus é poderoso para resolver, é para operar. A mão de Deus se estende, a mão de Deus age. Significa que a oração faz com que o braço de Deus se mova em nosso favor. Isto é força, isto é poder. O que é que nós vemos? A Bíblia diz que a oração faz mover o poder de Deus em nosso favor. Significa que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos escutavam. E diz a Bíblia que de repente veio do céu um poder que libertou Pedro e Silas daquelas correntes, abriu as prisões, os presos. Significa que a oração faz o de repente de Deus acontecer. Faz o sobrenatural de Deus acontecer. E nós acreditamos nisso. Quando nós oramos, Deus se move pela nossa oração. Meu amigo, minha senhora, irmão na fé,
Este tempo é tempo de nós orarmos, de nós clamarmos a Deus. Quando nós orarmos, Deus se move, Deus responde, Deus opera, Deus abençoa. Vamos clamar, vamos usar a oração para nós podermos não só rogar o favor e a proteção de Deus, mas para combatermos também este vírus, esta pandemia, porque há poder na oração no nome de Jesus. Deus abençoe ricamente.